BMC News, informação que gera valor. Olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um BMC Stocks. Hoje, excepcionalmente, estou substituindo o Gabriel, mas vamos que temos muitas notícias e muitas informações para comentar com vocês nesta quinta-feira, dia 10 de agosto de 2023. Nesse momento, 1h30 e a Bolsa de Valores de São Paulo, pela primeira vez desde o começo de agosto, está operando em território positivo, alta tímida do Ibovespa, 0,17% nesse momento, e o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo está em 118.612 pontos. Agora, é interessante notar como temos um volume de negócios muito baixo nesta quinta-feira, apenas 9 bilhões de reais de negociação, então situação bastante peculiar para a Bolsa, que só consegue subir quando há um volume de negócios reduzido. O dólar volta a cair, cai forte, 1,18%, R$ 4,85. A Petrobras sobe 0,62%, R$ 30,65. A Vale cai 0,78%, R$ 66,33. Então, esse é o quadro em geral. Vamos dar uma olhada nas ações que mais subiram e mais caíram, dando uma olhada aqui no nosso profit da Nelogica, nas ações que tiveram maiores altas ou baixas que estão tendo maiores altas ou baixas. E hoje, Braskem alta de 7,82%, Azul sobe 6,77%, a Gol ganha 5,50%. Interessante notar que a Braskem, resultado foi muito negativo, situação complicada para a Braskem, mesmo assim, a Bolsa está premiando, pelo menos até o momento, a ação da empresa química. Por outro lado, o Grupo Soma perde 9,34%, o Redditor cai 4,83% e Arezzo 3,63%. Então, temos as varejistas que hoje estão sofrendo, não todas, mas algumas, né? Arezzo, o Grupo Soma estão sofrendo. Temos também a Via, que cai 1,06%. Deixa eu dar uma olhada aqui como está a Magalu, também está em território negativo, 0,34% para a Magalu. Então, hoje temos uma queda das varejistas. Vamos dar uma olhada como está o petróleo nesta quinta-feira. Nesse momento, o petróleo cai 0,91%, $86,77. Lá em Londres, o Brent, que lembramos é referência para a Petrobras aqui no Brasil, então está operando em queda de 0,88%. Lá fora, o Dow Jones sobe 0,36% aos 35.249 pontos. O S&P 500 também sobe 0,30% e o Nasdaq sobe 0,37%. Lembrando que é temporada de resultado lá nos Estados Unidos. Ontem teve o resultado da Disney ruim. A Disney teve prejuízo, então temos uma situação lá nos Estados Unidos de resultados que estão vindo bastante divididos. Algumas empresas estão indo muito bem, outras ainda estão sofrendo e a Disney é uma delas. Temos também lá nos Estados Unidos o índice de inflação que acabou de sair, o CPI chegou aos 3,2% em julho, menos do que o esperado. Isso está animando os mercados. O índice de preço aos consumidores americanos, então, teve essa alta. O mercado esperava uma alta superior a esse 3,2%, veio ligeiramente abaixo das expectativas. O núcleo do CPI teve uma taxa de 4,7%, ou seja, inflação, tirando alimentos e gasolina, teve uma alta superior à inflação normal. Então, temos uma redução do preço de gasolina e de alimentos que está puxando para baixo a média, mas o núcleo de inflação teve uma alta de 4,7% em 12 meses, abaixo das expectativas, mas temos uma situação ainda complicada para o núcleo de inflação. E se a inflação nos Estados Unidos não baixar, ou pelo menos o núcleo não se esfriar, o núcleo da inflação, o Banco Central Americano dificilmente vai conseguir iniciar um corte das taxas de juros. Vamos então o que vai acontecer, lembrando que
em meados de 2022, a inflação nos Estados Unidos foi a mais alta, né, dos últimos 40 anos, chegou nas máximas dos últimos 40 anos, e ainda está consideravelmente acima do nível de 2% que a Federal Reserve gostaria de manter a alta dos preços dos Estados Unidos. Então, lembrando que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, tem como objetivo manter os juros em 2%, obviamente isso sendo contextualmente compatível com a manutenção dos patamares de emprego lá nos Estados Unidos. Então, a inflação nos Estados Unidos, que veio abaixo, ligeiramente abaixo do esperado, os mercados reagiram positivamente. Nesse momento, então, a gente viu as bolsas lá fora reagindo positivamente. Dando uma olhada aqui na inflação, lembrando que um ano atrás, agosto de 2022, a inflação nos Estados Unidos estava por volta de 8,5%, 8,2%, 8,5%. Em junho e julho do ano passado, a inflação beirou os 10%, né? Chegou a 9 alguma coisa por cento, hoje está em 3,2%. O núcleo de inflação está diminuindo menos, mas ainda está na fase decrescente. Tem uma situação tão positiva, mas segundo o Federal Reserve, missão ainda não cumprida. Vamos ver então o que vai acontecer com a inflação. E deixa eu dar uma olhada aqui se já podemos chamar o nosso primeiro convidado de hoje. Deixa eu dar uma olhada aqui se já está conosco. Deixa eu pegar aqui. Posso chamar então o Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Muito boa tarde, Gilberto. É um prazer tê-lo conosco mais uma vez, agora no estoque e não no closing, mas é um prazer mesmo assim. Muito boa tarde. Opa, muito bom. Não tem hora não, pode ser 24/7, a gente está aí para tudo. Boa tarde. Estamos sempre à disposição e pronto para o combate, prontos para os combates. Gilberto, o que você está vendo então com esse Ibovespa que finalmente voltou a subir? Era um agosto de fogo, foi um agosto de sangue, suor e lágrimas para o Ibovespa até o momento. Ainda não acabou o pregão de hoje, então tudo pode mudar. O que você está vendo no Ibovespa? Primeira alta do mês, volume muito baixo de negociação. Será que é puxado pela alta americana ou tem outra explicação? Vamos lá. Eu acreditava até na alta ontem, porque já tínhamos commodities dando uma melhoradinha, tínhamos Europa abrindo em alta ontem, Estados Unidos estava dando um repiquezinho, mas aqui fez até agora agosto, mês do desgosto, né? Todos os pregões em queda. A última alta, de fato, foi lá no dia 31 de julho, que subiu em 46, depois quedas pequenininhas, né? 7 pregões. Hoje, teoricamente, é a quinta de reversão. Vamos ver. O ideal seria fechar acima dos 119,090 para ter a caracterização técnica de uma reversão de curto prazo. Por enquanto, ele rompeu e voltou de novo. O mercado ainda está fraco, né? A gente que está acompanhando aqui no intraday ainda não está inspirando muita confiança. Eu estava de olho assim, em alguns papéis que poderiam dar um repique, por exemplo, Gerdau, que começou firme, depois já devolveu também. Então a gente está assim, bem em cima do muro com essa possível recuperação do Ibovespa, né? Esse agosto realmente está complicado. Não muda o cenário para o fim do ano, ainda estou com aquele 130 lá que a gente falou no último closing. 131,900 aqui a ferramenta de Fibonacci está marcando, e o ponto mais importante de suporte, 115,700. Esse ainda está sendo respeitado. Apesar de 7 quedas seguidas, a gente ainda não teve assim, uma queda tão grande a ponto de perder o suporte mais relevante, né? O 115,700. Em cima do muro aí, na expectativa de uma melhora. Vamos ver se isso vai. Tem muito papel bonito aí para a gente olhar hoje, né? Vamos ver. Pois é, né? Vamos dar uma olhada então nos papéis que hoje estão particularmente em alta, como a Braskem, por exemplo. A Braskem, o resultado foi divulgado há poucas horas, veio muito aquém do esperado, a situação complexa para a empresa e mesmo assim as ações estão liderando as altas aqui no Ibovespa. O que você está achando de Braskem? Mas também temos outras altas hoje, a Azul e a Gol, de volta para cima, mesmo com o petróleo tão alto assim, as empresas, e a CVC também, a Esquadrilha da Fumaça parece ter voltado a voar. O que você está vendo aí no gráfico? Pois é, então vamos lá. Começando com a Braskem chegou a perder 4 pregões atrás, a média de 200 e um suporte em 24,12, parecia que ia afundar. O resultado talvez já tivesse sendo esperado, né? Porque ela vem caindo aqui desde o início de junho, né?
Foram 2 meses de queda na Braskem e realmente, depois do resultado é que ela dá essa virada de novo. Hoje, tecnicamente falando, ela está retomando tendência de alta, ela está acima da 21 e acima da média de 200 dias. Então, aparentemente, é impulso, correção para o novo impulso mirando R$ 37. Tá? Pelo gráfico aqui, o alvo dela é 37 e o sinal de alta seria desfeito perdendo 22,75. O índice de força relativa fez uma divergência de alta, marcou fundo há 3 pregões atrás. A princípio, esse movimento continua de recuperação de Braskem. Estou assim, mais para animado pelo gráfico dela. Azul e Gol também fizeram uns movimentos muito parecidos. Azul, Gol e CVC, né? O trio viagem aí. Todos eles vêm fracos também nos últimos 2 meses. Ontem, quedas, né, próximas de fundo, de suportes. A Azul ela chegou a perder 16,60 no leilão de fechamento e abriu hoje com gap de alta, salvando esse suporte. Aparentemente também, média de 200 e média de 21 sendo superadas, o que projetaria R$ 30 para Azul e deixaria o stop abaixo do 16,50. Então pode ser um momento chave de compra de Braskem, de Azul, Gol e talvez até a CVC. Vamos ver aqui, ó. A figura da Gol também vem na retração de Fibonacci. A Gol ainda não passou a 21 como a Azul já passou, mas parece caminhar para esse movimento. Se o investidor quiser fazer uma apostinha nesse setor, por IFR seria validada essa estratégia. O stop eu deixaria já perdendo os R$ 9 para não ficar muito caro, mas o alvo é 18. A gente está falando de quase 100% de possível valorização na Gol, né? Óbvio que se não é da noite para o dia, seria um cenário de 6 meses a 1 ano. Para que você vem com uma onda aqui de alta de 3, 4 meses, você teria aí mais uns 6 meses para isso evoluir com calma ali, né? Pensar mais em fim do ano. E a CVC também, no mesmo caminho. Vamos lá. Caiu bastante. A diferença da CVC para Gol e para Azul, está até com um call ali, que é um day trade do dia, ela abriu com gap de alta, não pode perder o 2,60 aqui, 2,59, que é uma região de fundo duplo. Se ela perde esse fundo, a indicação técnica seria de novas vendas. Ela bate a média de 200, sente a linha como resistência e vem trabalhando embaixo. Testou a média de 21, voltou a trabalhar em queda de novo. E agora, a única sustentação realmente é o índice de força relativa, que está sobrevendido e apontou para cima com esse suporte aqui 2,59. Se perdeu 2,59, esquece tudo que a gente está falando de compras de CVC, ela provavelmente abriria caminho para novas quedas, e aí não vou nem projetar o FIBO deles, vou projetar assim, 2,32 seria o alvo para baixo, caso perca 2,59. É bom ficar atento. Não assustar, o Giba falou lá para comprar e mais um monte, né? Tem que ter stop sempre, né? A gente nunca sabe até onde a ação pode cair. Para quem gosta de renda variável, eu recomendo sempre um stopzinho. Pois é, né? Agora, a questão também das ações, porque a Braskem agora, você falou, interessante, o resultado veio dramático, mesmo assim está tendo alta nesta quarta-feira, né? Outra questão também que está, porque eu estou dando uma olhada no resultado agora para reler com calma também as explicações que a Braskem deu e entre elas está a desaceleração na China, que também impactou o resultado da Vale, também a cotação no minério de ferro. O que você está vendo para a cotação da Vale? Se tiver também a cotação do minério de ferro, a gente dá uma olhada lá sobre isso também. Bem. Sim, vamos lá. Olha, começando aqui com a Vale está em tendência de baixa, né? Eu gosto muito de usar a média de 21 dias, simples é a média de 200, para referência de prazo. O longo prazo eu defino pela 200, médio e curto prazo pela 21. Então, ativos abaixo das duas médias, eu teria uma consideração de tendência de baixa clara, ainda mais perdendo mínimas anteriores, que é o caso de hoje da Vale, né? Ela perdeu a mínima anterior, está abaixo das médias, então teoria de down na veia, né? Tendência de queda, índice de força relativa caindo. A expectativa aqui para a Vale, nesse curtinho prazo aqui que ela andou fazendo, seria buscar a região de 64,70 até ali 62 e alguma coisa, que seria muito próximo desse fundo anterior, né? Perdendo até o 63,50. Então o cenário de Vale ainda não é positivo. Para o investidor que fala assim, poxa, a Vale teve quase 100 pratas, né? Está 66, será que não é uma região de compras? Pensando assim num prazo longo, talvez possa até ser, mas eu gosto de pegar a média de 21 pelo menos para dar um sinal de reversão, já não pegar a faca caindo, né, quando está caindo muito, que a gente fala. Ela teria que fechar acima dessa última máxima anterior aqui para a gente pensar
de fato, em comprar a Vale, ou seja, fechando acima do 68,33. Ainda está um pouquinho longe para isso. Para o minério, eu vou puxar um outro sistema aqui, que eu vejo a parte internacional. A gente consegue ver assim, o FEF. Eu consigo ver o minério. Eu tinha até traçado aqui uma cunha, né, porque ele caiu tanto o minério. Eu vou dar um zoom aqui para o pessoal ver melhor. Ele aqui está marcando 103,80 e ele vinha nessa formação de queda aqui, que ainda é um canalzinho de baixa, né? O perigo do minério é ele perder esse fundo, que a gente teria uma figura de bandeira de baixa, né? E a bandeira alta ou baixa geralmente é a figura de maior índice de acerto da análise gráfica. Então seria muito importante para quem está pensando em comprar minério esperar fechar acima dessa linha de tendência de baixa e acima de uma máxima anterior. Hoje esse ponto seria 104,60. Então ela teria que subir mais R$1, mais $1,5, né? Ou aqui em dólar, mais $1,5 para fechar acima dos 105,60 para começar a pensar numa recuperação do minério. Mas o caminho natural dele, abaixo das médias e com essa formação de bandeira de baixo, seria buscar patamares mais abaixo ainda, né? Até porque a China todo mundo vem falando de estímulos na China, estímulos eles não vêm acontecendo e quando tem, não tem trazido resultados. Eu imagino que o minério possa sofrer mais um pouco ainda, até 98,40. Ele está 103,80. O próximo nível a ser testado seria esse aqui. Então, não é bom para Vale, né? Com certeza, o que a gente vê hoje na análise técnica não sugere compras de Vale. Pois é, né? Complicada a situação para Vale. Agora, antes de passar, desculpa, Gil, antes de passar para as piores do dia, vamos ver três empresas, aliás, no setor de saúde, que é interessante notar como hoje estão em situações opostas, algumas entre as maiores altas e outra entre as maiores quedas. Temos a Apvida que sobe 5,24%, é a quarta melhor do dia, indo para a terceira agora. Temos também a Fleury que sobe 1,11%, mas por outro lado temos a Redditor que perde 4,64%. Então, Giba, eu já te peço para pegar já no gráfico, mas antes de mostrar pra gente essas três, então Redditor, Apvida e Fleury, queria dar uma olhada aqui no resultado da Apvida para contextualizar para o nosso público, porque poucas horas atrás saiu o resultado da Apvida, que teve o lucro líquido ajustado em queda de 8% na comparação anual, 221,6 milhões de reais, mas a receita líquida subiu 12,4%, foi para 6,84 bilhões de reais. O resultado surpreendeu positivamente o mercado, está sugerindo de fato que a família controladora, a família Pinheiro, que controla a Apvida, está voltando a dar consistência no negócio após uma grave crise de confiança que ocorreu há poucos dias atrás, poucas semanas atrás, aliás, né, em março. Já passou, já estamos em julho, né? Em março, a empresa chegou a perder 36% em um dia em suas ações. Agora, aparentemente, a situação está mais sob controle. Temos um resultado sólido, mesmo se veio abaixo do esperado. A alavancagem diminuiu no trimestre, foi de 2,3 vezes o EBITDA para 1,6. E essa menor alavancagem, por sinal, de todas as empresas de saúde. A Apvida também teve uma melhora importante nas despesas com vendas e também despesas administrativas, uma redução de 7,7% para 7% as despesas de vendas e de 9,4% para 9% as administrativas. Então, situação mais consolidada e a geração de caixa foi de 367 milhões de reais, o caixa operacional, e o caixa livre 137 milhões de reais. Então, o resultado veio bom, tem alguns pontos ainda a esclarecer, a redução do número de beneficiários, 100 mil pessoas a menos da Apvida, mas isso é em linha com o mercado de saúde e hoje a ação está subindo forte. A Apvida agora é a terceira melhor, 4,84% de alta. Giba, o que você está vendo no gráfico para a Apvida, para a Fleury e também para o grupo Redditor, que por outro lado está sofrendo bastante. E perdemos o Giba, deixa eu ver se temos o Giba de novo. Perderam? Não, perdemos, deixa eu ver se temos, tá lá, tá aqui, caiu o Giba, então vamos voltar aqui só para dar uma contextualizada também na Redditor,
nos resultados, né, da Redditor, só para a gente entender o que está acontecendo. O Redditor lucrou 435 milhões de reais no segundo trimestre do ano, alta de 21,5% na base anual. Crescimento da receita foi de 10,6%, foi para 6,41 bilhões de reais no segundo trimestre do ano. Então, o lucro líquido totalizou 489,8 milhões de reais. Mesmo tendo uma situação também complicada para o número de usuários, número de clientes. Lembrando que o grupo concluiu no final do ano passado a aquisição da Sul-América, então foi uma operação bastante complicada, e agora com o EBITDA ficou em 1,61 bilhão de reais, alta de 12,3%. Os números de leitos que estão operacionais nesse momento para o Grupo Redditor são 9.646 no segundo trimestre, 208 a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Agora, é interessante notar que se o Hapvida conseguiu reduzir os gastos administrativos e os gastos para vendas, o Redditor, por outro lado, aumentou sensivelmente esse tipo de despesas. Aumentaram 15,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, chegaram a 262,6 milhões de reais, vendo aqui milhões de reais. Então, situação bastante complicada para as despesas, mesmo se teve um resultado positivo no geral. Vamos chamar de volta então o Giba. Giba, então, falamos de Hapvida, falamos de Sul-América e daqui a pouco falaremos de Fleury também. Qual que é a sua visão para essas três empresas? Hapvida teve um resultado mais ou menos, está subindo. Sul-América, Redditor teve um resultado positivo e está caindo. E Fleury também teve um resultado mais ou menos e está entre as mais altas. O que você está vendo no gráfico para essas três empresas? Maravilha, vamos lá. Eu fui botar o gráfico da Redditor aqui, caiu tudo, né? Será que isso é um insight? Tô brincando, vamos lá. A Hapvida, primeiro, que eu já estava traçando, ela está num canal de alta realmente muito bonito. Ela rompeu uma resistência importante, que era essa faixa aqui do 4,57, ali no miolo de julho, e diferente da bolsa que caiu 7 pregões, ela vem mostrando fôlego, né? Está renovando máximos, inclusive, e ela vai projetando aqui de 5,90 até 8,20 pela ferramenta de Fibonacci. Isso aí seria para 3 meses, 6 meses mais ou menos, tá? O sinal de alta da Hapvida seria desfeito somente com uma perda dos R$4. É longe, mas é em função dessa própria alta forte que ela teve, né, de abril até junho, né? Realmente foi bem consistente e segue renovando máximas. Então, figura bem bonita da Hapvida. Aí a gente tem a Fleury no setor que está meio de ladinho aqui, né? Ela está acima da 200, abaixo da 21 e numa que a gente chama de congestão, uma área bem complicada para o investidor, porque o investidor compra, ela anda e volta, vai minando um pouquinho a paciência do investidor, que acaba até optando, às vezes, por outras ações no setor. Mas, para quem gosta de uma boa análise técnica, essas quedas perto da média de 200 têm gerado boas compras, né? E para quem gosta de uma análise técnica de curtíssimo prazo, um fechamento hoje da Fleury acima do 15,42 traria um sinal de alta por causa de um candlestick, a gente chama isso aqui de martelo, né? Esse corpinho pequeno aqui com uma sombra inferior, quando você tem o rompimento dele, geralmente é uma figura de impulso altista. Então, assim, dá para se animar com o Fleury por esse gráfico aqui, e a projeção seria na casa dos 18,50, 18,60. Ponto de stop abaixo dos R$15. E a Redditor, que eu estava brincando, que fui botar o gráfico aqui, caiu. Ela bate a média de 21 dias, parecia que ia dar uma compra, mas não conseguiu fechar acima de máximas anteriores, né? Ou seja, ela veio quebrando essa sequência. Hoje, parecia até que ela ia abrir melhor e marcar fundo, porque ela chegou a ter um gapzinho de alta na abertura, mas não conseguiu sustentar, está pesada, né? Mesmo com os resultados, fechou o gap e caiu. Quando você tem uma abertura com gap de alta e durante a sessão você fecha o gap e continua caindo, é um sinal dramático para o papel. E realmente, que a Redditor vem mostrando agora, uma queda de 4,77 no dia,
favorece ela buscar a média de 200 pelo menos. Então a gente já começa a pensar no teste aqui dos 28,5, 28,30 para a Redditor. Só voltaria a pensar em alguma compra fechando acima dos 34,70. Se ela conseguir fechar acima, ela retoma a média de 21, desfaz essa figura de baixa e aí sim ficaria mais leve para novas compras. Mas hoje o sinal que o mercado vai dando da Redditor das 3 realmente é bem feio. Você falou de Sul América, né? Também, não sei se a gente consegue visualizar aqui. Sula não tem mais aqui, né? Acabou, né? Como não tem. Sula, ela foi absorvida, né? Sul América foi absorvida pela Redditor, então não tem como ver mais. Seguros. Giba, último ponto, não podemos... Diga, desculpa. Vai lá. Não, essa parte de seguros foi absorvida pela Redditor, exatamente. E foi a parte boa do balanço, pelo que eu vi, né? Pois é, foi muito bom. Giba, último ponto, não podemos nos eximir, temos 2 minutinhos ainda, falar de Petrobras. O que você está vendo no gráfico para a Petrobras, considerando o preço do petróleo em forte alta? Pois é, a Petrobras está super bem, tá? Topos e fundos ascendentes, está acima da média de 200, está acima da média de 21, está fazendo aquela estrutura, né, de fundos subindo e rompendo máximas. Assim, para o investidor da Petrobras, a figura gráfica é assim, impulso, retração e agora uma nova linha de impulso. É só jogar o Fibonacci aqui para achar o próximo alvo. O petróleo vem ajudando. 38,5 mais ou menos seria a projeção da próxima onda de alta da Petrobras, e o sinal de alta seria feito com fechamento abaixo de 29,30. Eu poderia botar esse stop abaixo do 27,95, mas como ela já vem subindo aqui, a gente pode subir um pouco mais esse stop também para não ter que correr tantos riscos, caso tenha uma realização lá no Brent, né, que é o carro-chefe da Petrobras, que vem trazendo aí as outras empresas do setor, né, como o PRI e o 3Rs, para um movimento mais forte de alta. A gente pode olhar rapidinho aqui o Brent, que a gente tem mais alguns segundos. Olha, ele está bem esticado, mas a projeção dele ainda está aqui, 91,5 é a minha projeção para o Brent. Tá? Então ainda teria aí um espacinho maior para andar, topos e fundos ascendentes, o petróleo lá fora com um sinal de que não vai dar tréguas tão cedo. Perfeito. Vamos ver então o que vai acontecer. Enquanto isso, eu agradeço muitíssimo ao nosso Giba Arto Coelho, nosso Giba da XP. Como sempre, muito obrigado por sua participação conosco aqui na BMC. Eu que agradeço, obrigado. Até mais. Vamos para um rápido intervalo, gente, 2 minutinhos, nesse momento 2 horas, e voltamos já com mais um convidado para comentar resultados de bancos. Então não saia daí, voltamos já. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. O movimento nacional pela vacinação continua. Agora é hora de vacinar contra a gripe. Informe-se e procure uma unidade básica de saúde e atualize a caderneta de vacinação. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real,
O cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. COI, você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros. A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos. BMC News, informação que gera valor. E de volta para o nosso estoque desta quinta-feira. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. Nesse momento, 2h03 e vamos dar uma olhada como está o mercado nesse momento. O Ibovespa continua a alta que iniciou no começo do dia. Agora está ganhando 0,21%, 10 bilhões de reais de fluxo de negociação, de volume de negociação, 118.682 pontos para o Ibovespa. Temos a Braskem que sobe 8,17%. Por outro lado, temos o Grupo Soma que cai 8,70%. Gol Azul e CVC completam as maiores altas do dia, então voltamos com a esquadrilha da fumaça a todo o vapor. Azul sobe 7,84, Gol 5,83 e temos a CVC que ganha 3,77%. Por outro lado, as piores, além da soma, são Redditor, que perde 4,33%, Arezzo perde 3,40% e 3R Petróleo 3,01% de queda. E para entender um pouco melhor a situação dos bancos, tivemos os resultados dos bancos que foram divulgados nos últimos dias. Vamos chamar o Carlos Daltoso, chefe de análise da Eleven. Muito boa tarde, Carlos. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui na BMC. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente, E hoje para comentar um pouco mais do resultado dos bancos que vieram com números distintos, entre eles. Pois é, ontem saiu o Banco do Brasil, resultaço, todo mundo já está fazendo as contas dos dividendos que vai receber. Por outro lado, temos o Bradesco, que ficou muito aquém das expectativas. Então, o BTG, por outro lado, teve uma rentabilidade monstruosa e agora se tornou o terceiro maior banco do Brasil, banco do país, quero dizer. Então, qual é a sua análise sobre os resultados dos bancos nesse momento, especialmente dos 5 maiores bancos nacionais, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Itaú e agora Nubank também, e BTG. Uhum. Bom, os incumbentes, os grandes bancos de varejo, eles vieram com resultados distintos. Acho que dá para a gente separar ali entre Santander, Brasil e Bradesco, Itaú e Banco do Brasil na outra ponta. Os dois piores aqui, Bradesco e Santander, estão sofrendo com inadimplência mais alta. A gente está vivendo desde o final de 2021 um ciclo de inadimplência mais forte e principalmente Bradesco é o banco que vem sofrendo mais aí com esse ciclo, o que entrou com o pé trocado ali no ciclo, principalmente em cartão de crédito e crédito pessoal, que são as linhas que vem dando maior trabalho ali, E por ser um crédito massificado, o banco obviamente estancou essa sangria, de fechando as suas linhas e revendo a sua régua de aprovação de crédito no final do ano passado, mas por ser um crédito massificado, isso ainda vai afetar o resultado do Bradesco nos próximos 3, 4 trimestres
ainda, né? Tanto que eles revisaram ali uma parte das suas estimativas para o ano de 2023, reduzindo, né, a expectativa de crescimento de carteira exatamente por conta dessa revisão do nível de risco suportado aí pelo Bradesco, né? Então, o Bradesco seria o banco que está mais sofrendo. Por outro lado, né, nós tivemos Itaú com uma ligeira alta na sua inadimplência e Banco do Brasil ainda com a inadimplência estabilizada, né, mesmo que tenha tido no resultado apresentado ontem uma elevação considerável do seu custo de crédito, né, o nível de provisionamento que o Banco do Brasil fez ali frente à sua carteira, né. Tiveram algumas movimentações referentes a Americanas, né, aprovisionamento da operação da Americanas, que sujou um pouco ali o resultado do Banco do Brasil, mas como você bem disse, né, foi um resultado muito forte e a gente vê, né, o resultado do Banco do Brasil num momento muito favorável, o que na nossa visão, e exatamente por isso, né, nós temos hoje na Kineleven recomendação de compra tanto para o Banco do Brasil e para Itaú, e venda para Santander e Bradesco, justamente porque a gente entende que a alta recente de Bradesco, todo mundo esperava uma recuperação mais rápida dos seus resultados, e na nossa visão isso não deve acontecer, tá? E o resultado do segundo trimestre veio exatamente nessa linha e frustrou um pouco as expectativas do mercado. Por outro lado, o Banco do Brasil entregando um retorno sobre patrimônio líquido acima de 20%, né, em linha, inclusive, com o Itaú, não se justifica hoje o nível, né, o desconto que ele negocia em relação ao seu valor patrimonial. Então, a gente vê operações distintas ali, né, e resultados que mostram muito bem a característica de cada um dos incumbentes aí no mercado. Pois é, né? Agora, essa questão da inadimplência, o que você está esperando para os próximos trimestres com juros mais baixos, com também essa questão do Desenrola, né? Que é o programa que de fato está dando de presente para os bancos 50 bilhões de reais em créditos, outros 7,5 bilhões serão utilizados para garantir dívidas renegociadas, mesmo que os devedores não as paguem. O que você está aguardando e o que dá para entender que os bancos estão esperando, considerando as previsões para dívidas duvidosas presentes em seus balanços? O ciclo de inadimplência atual, né, como eu falei, ele iniciou em final de 2021, muito puxado pelas pessoas físicas. Então, o programa Desenrola deve beneficiar, né, os bancos, ou pelo menos estabilizar esse nível de crescimento e auxiliar, obviamente, o resultado dos bancos, mas não só isso, né? O nível de endividamento das famílias está muito elevado e isso, obviamente, acaba afetando o consumo, né? Então, o programa vem em boa hora, não apenas para beneficiar os bancos, né, obviamente, mas também olhando ali a parte do consumo que a gente tem visto ali, né? Dados de inflação, até mesmo de as empresas varejistas, né? Como você comentou ali antes de eu entrar, são as maiores quedas hoje, vem sofrendo mais aí com esse menor crescimento, mas o programa Desenrola tende sim a beneficiar o resultado dos bancos também. O que a gente tem visto muito e acompanhado de perto no resultado dos bancos, não só a inadimplência da pessoa física, mas de empresas também, que vem numa crescente muito forte, principalmente nos últimos 2 meses. Nós tivemos o caso Americanas no início do ano, que fechou o mercado de crédito, os bancos foram muito mais seletivos na oferta, e isso estrangulou também, né, muitas empresas que já vinham cambaleantes, dado esses juros elevados por um período maior de tempo. Então, as empresas mais endividadas acabaram sofrendo mais, e a gente tem visto um nível de pedidos de recuperação judicial quase 50% superior ao observado no mesmo período do ano passado.
E isso, obviamente, afeta o nível de inadimplência das pequenas e médias empresas nos bancos, exigindo um nível de provisionamento maior também, né? Então, isso acaba impactando negativamente aí o resultado dos bancos. Se, por um lado, o Desenrola vem beneficiar a parte de inadimplência de pessoas físicas, a gente ainda monitora muito de perto a inadimplência das empresas. Pois é, agora, falando de inadimplência e falando de problemas das pessoas físicas, estou lendo aqui uma notícia que acabou de chegar, porque o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, está, nesse momento, no Senado Federal, falando para senadores, justificando, de fato, a política monetária levada adiante pelo Banco Central nos últimos meses, e ele afirmou algo bastante curioso. Para tentar solucionar o problema dos juros altos, seria uma solução, poderia ser acabar com o crédito rotativo. Segundo ele, então, isso poderia frear o parcelamento. Também, segundo ele, seria necessário criar uma tarifa para frear o parcelamento sem juros. Então, Campos Neto está falando aqui que existe uma simetria no mercado entre quem dá o crédito, ou seja, quem toma a decisão de dar os juros, e de quem toma o risco, né? Quem paga pelo risco, uma simetria no mercado financeiro. Ele disse que há cartões de crédito demais no mercado, segundo ele, abre aspas, muitos bancos novos, entrantes e varejistas acabam usando o cartão de crédito como instrumento para fidelizar o cliente, fecha aspas. Ele criticou também a modalidade de pagamento a prazo parcelado sem juros. Segundo ele, embora o crédito parcelado sem juros assim ajude o comércio, o número de parcelas tem aumentado significativamente. Segundo ele, o prazo médio de 13 parcelas é como se fizesse, abre aspas, um financiamento de longo prazo sem juros, fecha aspas. E segundo ele, isso acabaria aumentando o risco de inadimplência. O que você acha, Carlos? É surpreendente uma frase, uma fala vindo de um liberal como Campos Neto, basicamente querendo regulamentar o mercado de crédito, não somente bancário, mas também do varejo, né? E você acha que é uma solução proibir o rotativo e, de fato, limitar o parcelado sem juros? Ali ele está falando especificamente do cartão de crédito, né? E quando ele fala que há uma questão de desalinhamento ali de interesses, é porque quem concede o crédito no limite é o lojista, né? E o risco de crédito fica todo para o banco. Essa é a questão ali maior, né? Então, o que a gente vê nessa... E essa indústria foi criada dessa forma. Quem não lembra, né, mais novo de mercado, mas o parcelado sem juros é um filhote, vamos dizer assim, né, uma evolução tecnológica, né, melhor dizendo, do cheque pré-datado, né, que existia lá atrás, e isso é o que a gente chama, né, de uma jabuticaba do mercado brasileiro, e que acaba criando vários subsídios cruzados, né? Muita gente fala do alto juros do crédito rotativo, mas o Banco Central nos últimos anos já tomou algumas medidas para tentar reduzir o impacto. Obviamente, 400% de juros ao ano é algo impagável, né? Então, o Banco Central vem estudando mecanismos para tentar limitar ou reduzir os juros, mas lembrando que isso impacta quem não paga, né, o seu cartão de crédito na totalidade, e esse mecanismo criado pelo Banco Central é de não estender muito. Depois de 2 ou 3 meses, isso vira uma linha de menor custo, né, um crédito pessoal, mas é exatamente o ponto que eu comentei do resultado do Bradesco, né? Dos motivos da alta inadimplência no Bradesco é exatamente o cartão de crédito. Mas o rotativo ele acaba subsidiando uma indústria como um todo. Então, se você reduzir os juros, teria que criar uma tarifa para sustentar, né, esse mercado de cartão de crédito, porque hoje você penaliza o mal pagador, né, que acaba financiando a indústria como um todo. Então não é simples essa conta, teriam que ser revistas ali muitas das diretrizes hoje existentes no mercado. O
que o governo, né, o Congresso está tentando fazer é criar uma limitação da tarifa de cartão de crédito, mas você pode descompensar em outras pontas e acabar reduzindo o consumo, né, e reduzindo inclusive o crescimento de PIB, o que é muito perigoso ali, quando você acaba afetando ou via canetada, né, via regulamentação, tentar ajustar um determinado segmento, né? Porque o cobertor é curto, às vezes você cobre a cabeça e descobre os pés, e isso acaba trazendo uma disfunção muito grande na indústria como um todo. Eu vejo com bons olhos essa discussão, a gente precisa encontrar realmente alguma solução para esse custo elevado do rotativo, mas ali quais seriam as soluções ideais, né? Isso precisa ser muito bem estudado. Pois é, né? Mas só para terminar esse ponto, rapidamente, Carlos, temos alguns minutinhos ainda e muitas perguntas. O problema não é o crédito rotativo em si. O problema é o mau uso que as pessoas fazem, é o fato que as pessoas não se controlam. Então, o problema não é muito mais de educação financeira do que do crédito, porque, como você justamente falou, quem dá o crédito é o lojista, mas quem toma o risco é o banco. Mas o banco concordou, né, com essa modalidade, e o juro alto é justamente porque ele não tem o controle do perfil de crédito daquela pessoa. Então, aquela pessoa, quando ela toma o rotativo, ela sabe o que está fazendo. Então, temos um problema de educação financeira, de gasto a mais do que as pessoas deveriam, e mesmo proibindo o rotativo, as pessoas não vão tentar se endividar para gastar além do seu salário, além da sua fronteira de possibilidades, de outra forma, às vezes até pior do que o rotativo? Com certeza, né? É um problema de educação financeira e até bem pouco tempo atrás, né? E também um problema da evolução do próprio mercado, né? Até bem pouco tempo atrás, quase toda a população tinha conta em apenas um banco, então era muito fácil para o banco controlar, dava um limite ali de, no máximo, 30% da renda da pessoa e controlava muito bem ali. Hoje as pessoas têm 3, 4, 5, 6 cartões de crédito em instituições diferentes, então é difícil para as instituições, inclusive, controlar, né, o nível de endividamento daquela pessoa. Os birôs de crédito, né, onde tem a informação, o próprio Banco Central também tem um sistema onde se consolida isso, mas acaba que as pessoas, falta, né, de educação financeira acabou sendo um problema exponencial, dada essa facilidade de acesso ao cartão de crédito hoje, né? Você citou, por exemplo, o resultado de Nubank, né, que começou lá atrás dando limites, né, de 50, 200 reais, até conhecer ali a sua base de clientes, e hoje em dia, né, os bancos digitais, principalmente, as fintechs, elas oferecem uma enxurrada ali de ofertas, né, para você ter o crédito, até mesmo os lojistas, como você bem comentou, né, lá atrás os bancos tinham parcerias, alguns grandes lojistas acabaram migrando para uma solução proprietária, né, citando o caso aqui, a Renner tem um banco, né, uma instituição financeira que financia, né, toda o carnê, né, das Casas Bahia também, a Magazine Luiza também tem os seus carnês, e isso é tradicional da indústria também de consumo, porque eles precisam vender, né, e o parcelado ali também sem juros, né, que a gente sabe que existem juros embutidos ali nas parcelas, obviamente, mas não de forma escancarada, e isso acaba trazendo um problema exponencial ali para quem tem pouca educação financeira e não consegue controlar os seus gastos, né? Então, acho que essa facilidade de acesso acabou provocando, né, ou até mesmo estimulando esse gasto excessivo. E realmente, né, o programa, como eu citei anteriormente, o programa Desenrola veio exatamente nessa linha de tentar reduzir um pouco o nível de endividamento da população, que está muito elevado. Pois é, a situação
muito, muito complicada. Vamos ver então o que vai acontecer com essa situação. Estou vendo aqui que tem mais notícias vindo do Banco Central, do presidente Campos Neto, que descartou a possibilidade de taxação do PIX. Campos Neto está falando agora no Senado Federal. Com certeza, no closing, teremos mais informações daqui a pouquinho sobre essa fala do presidente do Banco Central do Brasil. Enquanto isso, muito obrigado, Carlos Daltoso, chefe de análise da Eleven, por ter estado conosco hoje aqui no Estoque. Foi um prazer. Muito obrigado. Até mais. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Nesse momento, 14 horas, aliás, e 21 minutos, a Bolsa continua subindo, ganha força, Ibovespa alta de... Opa, perdemos aqui o nosso Profit, agora voltou o Profit. Alta de 0,27%, 118.606 pontos para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Maior alta do dia, Azul, 8,02%, Braskem ganha 7,35%, agora a Pevida 5,44%, o Grupo Soma perde 8,60%, o Redditor 4,21%, o 3R 3,90% de prejuízo. O dólar volta a cair forte nesta quinta-feira, a cotação do dólar que nesse momento, deixa eu pegar aqui no nosso Profit, da Nelógica, dólar cai 1,04%, R$ 4,85. Petrobras sobe 1,15%, R$ 30,81. Como a gente está vendo agora com o Giba, Petrobras muito bem, obrigado, graças também à alta do petróleo. Vale cai 1,17%, R$ 66,07. Agora, a gente for dar uma olhada aqui no petróleo. Petróleo que está nesse momento em queda de 1,07%, R$ 86,61 para o petróleo. Bolsas lá fora estão perdendo força. As bolsas lá fora estão perdendo força. Temos um Dow Jones que agora sobe apenas 0,23%. S&P 500 está no 0 a 0 e Nasdaq também 0,03% de alta. Estão perdendo força. Muito provavelmente daqui a pouquinho teremos uma reviravolta das bolsas americanas e uma queda das bolsas por lá. Vamos dar uma olhada no minério de ferro. Minério de ferro lá em Dalian está continuando sua queda. A situação complicada, gente, do minério de ferro em Dalian não para de cair porque falta estímulo por parte do governo chinês. Então, situação difícil para o minério de ferro lá em Dalian, menos 0,55%, 814 yuan e 50 centavos. A gente está vendo com o Giba cerca de 103 dólares por tonelada para o minério de ferro. Deixa eu ver se tem se temos mais notícias sobre esse ponto. O minério de fato muito complicado, estou vendo aqui agora os dados também. Lá em Singapura, queda lá em Singapura, a questão da falta de estímulos por parte da China está deixando muita gente preocupada. Sem estímulo, a situação não vai melhorar para o minério. Lá em Singapura está beirando os 100 dólares, pode cair abaixo dos 100 dólares, 0,68% de queda na Bolsa de Singapura, 100,75 dólares por tonelada. Produção de USA está relativamente alta, algumas usinas retomaram as operações dos alto-fornos em agosto, mas a demanda enfrenta um risco de baixa no médio prazo, porque as siderúrgicas estão sendo mais cautelosas em relação à aquisição de matérias-primas, seja por causa da situação econômica na China, mas também em meio a controles iminentes da produção de aço por lá. Então, situação complicada pelo minério de ferro. A Vale, então, está caindo também por causa dessas incertezas que estão amedrontando os mercados. 4 horas e 25 minutos antes de deixar a palavra para o próximo programa aqui na BMC. Deixa eu dar uma olhada aqui o que temos de notícias também de última hora. Dados que acabam de chegar também da Bolsa de Valores de São Paulo. O investidor estrangeiro sacou quase R$1 bilhão da B3 no dia 8 de agosto, 999 milhões de reais em recursos no segmento secundário. Agora, no mês, o déficit é de 5,54 bilhões de reais de dinheiro sacado por estrangeiros. No ano ainda é positivo em 18,59 bilhões.
Vamos ver o que vai acontecer. Estão entrando institucionais, estão entrando individuais, mas o gringo está saindo. No dia 8 de agosto entraram 777,3 milhões de reais de investidores institucionais e 312,8 milhões de reais de investidores, pessoas físicas. Bom, gente, por hoje é só. Muito obrigado a todos pela atenção. Nós vemos daqui a pouquinho com o closing, mas fique com a gente na programação aqui da BMC, porque já estou vendo aqui o nosso Felipe aos postos de combate. Então, daqui a pouco tem mais programa aqui na BMC. Não saia daí, nós vemos já já. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor.